Pessoal, estou aqui com a Maia Garcia, ela que é advogada, é consultora também, e ela foi uma das autoras da Lei de Multipropriedade 13.777. Eu estou aqui com ela para trocar uma ideia sobre propriedade compartilhada. Maia, obrigada aí pela sua presença. Obrigada aqui, a você, para a gente bater esse papo. Para mim é que é um prazer. E a tua história é super curiosa, né? Você que foi uma das percursoras, quer dizer, seu pai foi um dos percursores aqui da multipropriedade, da propriedade compartilhada no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, como surgiu. A multipropriedade, ela chegou no Brasil através da minha família, então por isso que eu brinco que a multipropriedade já está um pouco no nosso DNA. E meus pais estrangeiros já conheciam o modelo da multipropriedade nos Estados Unidos e tiveram a ideia de trazer para a América Latina, em que essa ideia não era muito conhecida, não era muito habitual. E eles, na época, cogitaram 4 países, né, que seria o Brasil, Argentina, Uruguai em menor escala, Chile também um pouco em menor escala, e papai preferiu a Argentina, achou que a Argentina tinha um potencial turístico um pouco maior, tinha na época, né, a Argentina muito forte como economia. Que época que era? Nossa, isso foi anos 70, na verdade, foi no 70. Finalzinho dos anos 70, tá? Isso daí deve ter sido as primeiras prospecções 76, 77, quando eles vieram, né, para prospectar áreas na América Latina, e muito aventureiros, né, porque não se sabia nem se o mercado latino estava preparado para esse tipo de produto. E eu lembro que papai contou que ele se enamorou um pouco mais pela Argentina, achou que a Argentina tinha um padrão mais europeizado, que poderia ser mais compatível com a ideia, e se ficou decidido que ia ser na Argentina o primeiro empreendimento. E aí minha mãe, que era uma pessoa muito tropical, minha mãe espanhola, eles estavam voltando para os Estados Unidos, fizeram uma escala no Brasil, minha mãe colocou na cabeça que queria tomar o último banho de mar no Brasil. E no que minha mãe encostou o pé no mar do Brasil, eu que estava com 7 meses de gravidez, né, eu já estava perto de 7 meses, acabei tendo um parto prematuro aqui no Brasil. E aí foi que a história da multipropriedade acabou se desviando completamente, porque como eu fiquei quase 4 meses numa UTI para Natal, meus pais acabaram tendo que ficar aqui, né, a família acabou se fixando, e aí a história toda mudou. Aí o primeiro empreendimento de multipropriedade acabou sendo no Brasil, seguido, obviamente, posteriormente por Argentina e outros países latino-americanos, mas foi aqui o primeiro e, curiosamente, o que mais influenciou a multipropriedade nos outros países latino-americanos também. Que legal. Então foi um acaso, o seu acaso, foi né, meu da acaso. gente ter esse primeiro projeto de propriedade eu compartilhada. Eu brinco que eu tenho aqui. um apego muito grande pelo Brasil e pela multipropriedade no Brasil, por isso que a lei, né, foi tão importante pra gente, porque tem toda uma história familiar, uma história pessoal que liga muito a gente aqui, né? Então isso é muito importante pra gente. Que legal. E, bom, é o primeiro projeto do Brasil. Você me disse também que é o mais longevo, isso, né? Porque é o mais longevo. Ele é o mais longevo do Brasil e agora daqui a um mês, com o nascimento de uma menina, que é um bebê, ele vai se também tornar o mais longevo do mundo. E qual que é o critério para isso? Ele foi a 5ª geração sucessiva, não o 5º comprador, né? Não é que um vendeu para outro, é a 5ª geração da mesma família. Como a nossa incorporação ela se deu há quase 40 anos atrás, ele já era o mais longevo do Brasil, porque ele já tem 40 anos em atividade, né? Continuando a ser um empreendimento de multipropriedade. E o curioso do nosso empreendimento é que ele se manteve com praticamente, lógico, salvo, né, as vicissitudes da vida, ele se manteve com os mesmos multiproprietários da primeira aquisição. Então, a gente percebe que nós somos um empreendimento que está marcado na história de diversas famílias, já chegando até o tataraneto do primeiro comprador. Legal. Com o nascimento dessa menina, nós nos tornamos o empreendimento não só mais longevo do Brasil, mas também o mais longevo do mundo. Isso é muito especial pra parabéns. Gente. Obrigada. Feliz. Quer dizer que o tataravô comprou, quem está usufruindo também foi o neto, filho e agora o tataraneto. Que legal. Com certeza. Que legal. E esse foi um grande desafio pra gente, Vinícius, porque 5 gerações não pensam iguais, né? Então, a geração do primeiro comprador nos anos 80, ele tinha uma realidade, e hoje, sem dúvida, as gerações mais jovens, ou às vezes não tão jovens, né, que já estão entre os 40, 50, 60, são gerações diferentes, que têm demandas diferentes, e aí que está a grande sacada do Canto Sul, que foi um expertise de gestão muito bom, uma gestão muito camaleoa, né? Uma gestão que acabou se desenvolvendo como multiproprietário. Então, nós temos diferenciais, por exemplo, como nós temos pela primeira vez fundos que foram feitos para ajudar viúvos, viúvas, orçamentos participativos. Só dentro do Canto Sul existem 32 modelos de multipropriedade. Por que isso foi feito?
para criar para cada multiproprietário um modelo que melhor condissesse com a sua realidade. Como nós estamos trabalhando com 5 gerações diferentes, o próprio multiproprietário ele sabe qual é o modelo que é mais condizente para a realidade dele, para o desejo dele, e aí que está o grande segredo do Canto Sul ter se mantido de pé e bem sucedido por todos esses anos. Você me contou que são diferentes modelos, né? E que vocês fazem meio que uma experimentação. Isso. E me conta um pouquinho como é que são cada modelo. Me dá uns exemplos assim desses são modelos. Vários. A gente tem modelos, por exemplo, pessoas que vêm de mais longe, né? Pessoas que residem no interior, ou seja, essa pessoa precisa de uma previsibilidade um pouco maior, a gente ainda mantém um modelo mais padrãozinho, que é o modelo com as semanas fixas, né? Que é um modelo que faz mais sentido para essa pessoa que às vezes vem de longe, precisa de um avião ou precisa de mais de 4 horas de veículo para ela chegar até o local. Existe outro público, por exemplo, que mesmo que os pais tenham sido do interior, os filhos já estão trabalhando em São Paulo. Esse público que está muito mais próximo da praia, esse modelinho mais fixo não atende tanto, porque ele não precisa desse engessamento. Então, para esse tipo de público, a gente tem unidades que fornecem uma flexibilidade maior. Então, produtos que fazem a média temporada ser mais flexível ou ser baseada em reservas short run, outros que têm reservas long run, que são reservas que exigem um aviso prévio maior. Existem unidades que a gente faz rodízio, tanto de prioridade quanto rodízio de período. Existem unidades que a gente junta, que aliás é uma modalidade muito grande, modelo muito inteligente de negócio, que a gente junta a multipropriedade com o timeshare. E aí você faz um pouco de multipropriedade e um pouco de timeshare dentro da mesma unidade, que são modelos mais eruditos e mais avançados que ainda não têm se visto ainda no Brasil. Bacana. E com toda essa experimentação, o que vocês descobriram assim de bacana, de que funciona e até de que não funciona quando se trata de propriedade compartilhada e essa gestão de tanta gente com tantos modelos também? Com certeza. Eu acho assim que o engessamento, engraçado que a multipropriedade chegou no Brasil quase 30 anos depois do que era praticada no mundo, mas ela às vezes está cometendo os mesmos erros de 30 anos atrás. Todo engessamento não é muito inteligente. Lógico que se o seu empreendimento ele é longe de onde está o seu mercado consumidor, sem dúvida esse mercado consumidor exige uma previsibilidade maior, você exige um avião, você exige um planejamento na sua empresa, nas suas férias, mas tudo que é muito engessado tende a incomodar, principalmente porque o brasileiro não é um povo muito regrado. Então se eu perguntar para você, por exemplo, o que você vai fazer na terceira semana de agosto do ano de 2027, você não vai saber dizer. E às vezes a multipropriedade europeia, que é mais regradinha, ou até a multipropriedade americana, porque o americano tem 2 semanas de férias, quando tem, ela tem que ser mais regrada, porque a vida dessas culturas é um pouco diferenciada. O que a gente nota no latino é que a própria vida do latino já é um pouco mais flexível, por mais que ele tenha um emprego fixo, CLT, mas esse engessamento, por mais que ele tenha sido um modelo respeitável, dentro do Canto Sul nós temos unidades engessadas em calendário, a gente nota que quanto mais você flexibiliza e quanto mais você dá para o multiproprietário um produto que seja condizente com aquela realidade dele, mais bem sucedido o seu empreendimento é. Então a realidade de uma família com filho em idade escolar pode ser totalmente diferente da realidade de um casal já aposentado sem filhos. Então se você tomar todas essas pessoas como um bloco só, em algum ponto você vai estourar. Então, o segredo desses 40 anos, o que a gente pode dizer que a gente mais aprendeu nessa curva de aprendizado foi nem todo multiproprietário é igual. Então, saiba desenvolver produtos que atendam demandas que são essencialmente diferentes. Sejam flexíveis na medida certa, ou engessados na medida engessados certa. Na medida certa, para cada tipo de público que tem. Com certeza. Nós temos no Canto Sul, inclusive, uma coisa muito interessante. Nós temos unidades que são administradas por nós, e nós temos unidades que são administradas pelos multiproprietários, porque existe o perfil do multiproprietário mais executivo. E existe o perfil do multiproprietário que quer apenas usufruir, gozar das férias dele, sem encheção de saco. Então, você tem esses 2 perfis e a gente respeita isso. Então, você tem casas que são mais proativas, que querem fazer mais mudanças, que querem tomar um pouco mais a iniciativa da administração, e se essa administradora não entender esse anseio, ela vai acabar conflitando. Nós tivemos, há um ano atrás, uma situação muito curiosa. Nós fizemos um levantamento, uma pesquisa com os nossos multiproprietários e nós descobrimos que 67% dos nossos multiproprietários tinha pets, seja cachorros, gatos, tinha algum tipo de pet.
E a administradora, achando que estava atendendo a um anseio que iria agradar aos multiproprietários, nós liberamos os pets em todas as unidades, que não sejam só aquelas pet friendly. E qual não foi a nossa surpresa quando isso não foi uma medida que agradou os multiproprietários? Porque muitos deles que tinham pet não gostariam de ter o pet ali, ou achavam que o pet não combinava com o estilo de férias que eles queriam. Então, ou seja, até nisso você tem que dar um pouco de voz para o multiproprietário. Existem casas que podem ser pet friendly, ok, mas se você uniformizar, você está desagradando grande parte dos multiproprietários também. Então, nesse exemplo, quem tinha pet não necessariamente queria viajar com seu pet. Exatamente. Né? E por isso a importância de ter uma administradora, e isso, graças a Deus, eu me orgulho muito, porque foi até uma iniciativa mais minha até do que do meu pai, de fazer uma administração muito participativa. Né? Eu ainda ouço no ano de quase 2020, né, que multiproprietário é perigoso falar. E isso me preocupa muito, Vinícius, porque o administrador, ele antes de mais nada, ele é o gestor de uma comunidade. E você não toca uma empresa sem ouvir o seu cliente, você não é prefeito de uma cidade sem saber o que seu cidadão quer. Então, o administrador do empreendimento de multipropriedade, ele é essencialmente um gestor de uma comunidade, pequena, mas é. Então, se ele não tiver um ouvido, se ele não tiver uma cabeça aberta para o que essa comunidade quer, ele pode estar se desconcatenando completamente e não servindo aquilo que ele se propôs. Legal, você até fez uma analogia que vocês são mais uma prefeitura do que um administrador. Sim. Por ouvir o que o proprietário quer e implementar dessa maneira que ele quer. Com certeza. Outro dia eu olhei nosso escritório e eu falei, gente, como o nosso escritório é realmente uma prefeitura, porque nós temos até um departamento para ajudar as pessoas falecidas, as pessoas divorciadas, as pessoas, né, tem o departamento de lançamento de IPTU. Então, outro dia eu lembrei, eu olhei e falei, gente, realmente a gente se assemelha muito a uma prefeitura. Mas isso não me surpreende, porque o administrador de um empreendimento de multipropriedade, ele não é tão somente um gestor hoteleiro. Ele é, antes de mais nada, um gestor de uma comunidade. Né? Uhum. Então, não à toa essa semelhança acaba surgindo. Legal, que bacana. E qual foi o desafio de vocês nesse começo? Porque até hoje eu falo de propriedade compartilhada, multipropriedade, e ainda é difícil falar porque pouca gente conhece. Imagina na época de 1970, que nem tinha internet. Com certeza. Como é que era a dificuldade de comunicar? Olha, eu acho que a primeira dificuldade foi não existia o conceito de economia compartilhada. Né? Se você pensar 20 anos atrás, você falava em ecoturismo, ninguém sabia o que era, você falava em sustentabilidade, as pessoas não sabiam nem o que essa palavra significava. Então, acho que o primeiro desafio foi colocar na cabeça do multiproprietário que a economia compartilhada era frutífera, que o compartilhamento era uma ideia inteligente, como o futuro mostrou que é, como Ubers, coworkings, co-livings, pizza na fatia. Hoje eu não posso mais falar de cigarro, porque o cigarro hoje está politicamente correto, mas o cigarro a granel, que é muito inteligente. Então, assim, hoje você tem diversos exemplos de compartilhamento, ou seja, o futuro realmente demonstrou que a economia compartilhada não é só uma tendência, é uma realidade que está batendo na porta. Meio que entrou na moda ajuda, né? Claro. Mas naquela época não tinha essa moda. Era não existia essa moda. Imagina você pensar, na época não se tinha internet, então, ou seja, todo o controle era todo feito na mão. Eu até brinco, né? Para quem conhece a nossa história, hoje a Praia de Maresias é super badalada, né? Você tem restaurantes, você tem boates, mas quando você pensa na Praia de Maresias nos anos 70, tinha morcego, tinha escorpião, era uma dificuldade de levar as coisas para o empreendimento. Então, assim, realmente exigia uma persistência muito grande, uma vontade de fazer aquilo acontecer, uma vontade de fazer o negócio ser adotado no Brasil. Acho que esse foi o viés muito grande da minha família e que, graças a Deus, a gente está aí 40 anos depois para mostrar. Eu, particularmente, eu tive muita dificuldade no judiciário, porque foi a pessoa que quebrou a jurisprudência no Brasil, né, começando aqui pelo estado de São Paulo. Então nós começamos aí a fazer a primeira jurisprudência em 98, 99 e principalmente a partir dos anos 2000, e a gente falava com um judiciário que nunca tinha ouvido falar nisso. E se tinha ouvido, tinha experiências muito ruins e muito deturpadas americanas. Então, assim, você mudar a cabeça de um judiciário foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu lembro que a gente tinha até sustentações orais que eram muito inusitadas. Eu pedia para o desembargador levantar, porque eu falava, eu quero que o senhor entenda um negócio. Esquece um pouco o direito, eu quero que o senhor entenda o business. A hora que o senhor entender o business, o direito vai ser quase automático. E isso foi muito, para mim, foi muito bacana ver o quanto que em cada decisão a gente ia amaciando o país. Hoje, essa lei que a gente está tendo hoje
foi resultado um pouco desse trabalho. Legal. Né? E me conta um pouquinho como é que foi a tua participação nessa lei, no que ela ajudou, o que ela fez de positivo. A lei foi muito interessante porque ela congregou alguns atores, né, pessoas que já estavam trabalhando nesse mercado e que puderam contribuir cada um à sua maneira. Então eu sempre brinco, foi ruim o Brasil ter ficado sem lei durante todo esse período? Sem dúvida foi. A lei chegou bem mais atrasada do que deveria ter chegado, como foi a lei do divórcio, também várias outras leis do Brasil chegam depois que os fenômenos sociais já existem. Né? Mas o que foi muito interessante, teve um lado positivo da ausência da lei, que a gente começou a perceber que como o mercado não era regulado, ou seja, ele não era positivado, não tinha uma previsão legal, cada empreendimento encontrou a sua maneira de resolver os seus problemas, com a sua criatividade, porque sempre que você tem uma lei, você acaba, né, engessando um pouco, né? Mas como não tinha lei, cada empreendimento foi criando soluções, e foi criando ideias, e foi tendo criatividade para criar produtos. Então, quando todos nós tivemos a oportunidade de nos reunir, coisa que deveríamos ter feito há muito tempo antes, né, não só na oportunidade da lei, nós percebemos o cesto muito fértil de ideias e de soluções que as pessoas criaram. Então, o trabalho legislativo, né, de produção da lei foi extremamente interessante para a gente ver o quanto que a ausência da lei fez realmente a criatividade humana se enaltecer. Sim. Isso foi muito legal e obviamente, desincumbiu na Lei 3.777. Legal. O que você acha que essa lei, que é recente, é 2018, né, dezembro de 2018, vai fazer para esse modelo de propriedade compartilhada aqui no Brasil? Eu acho que você ter um mercado sem lei é muito complicado, porque você fica muito suscetível ao que cada um entende. Principalmente a multipropriedade, como ela tem ainda no Brasil um viés muito turístico, coisa que fora do Brasil já está tomando outros vieses, mas no Brasil ainda é muito turístico, você tem comarcas muito pequenininhas. E às vezes a comarca ali daquela praiazinha tem um cartóriozinho de registro de imóveis lá que tem 3 pessoas. Então, quando você chegava com um negócio muito complexo, como é a multipropriedade, quando eu falo complexo no sentido de riqueza, né, de relações, você podia pegar cartórios extremamente pequenos, muito inseguros, que não tinham qualquer experiência com isso, e na ausência de uma lei podiam, inclusive, até bloquear o registro. Como tivemos problema em prefeitura, no próprio judiciário, que eu fui a prova viva disso, né, 15 anos aí tentando colocar a multipropriedade, né, na cabeça do nosso judiciário brasileiro. Então eu acho que a lei hoje ela veio dar uma segurança mínima. É óbvio que ela não tem a pretensão de esgotar todos os temas, nenhuma lei tem esse papel, né, esse poder. Mas ela veio dar um pouco de previsibilidade para que hoje você tenha uma segurança jurídica no registro, nas prefeituras, no judiciário, e você não ter mais aquele elemento surpresa, que era um elemento que a gente trabalhava no passado. Eu vi a lei, eu fiz até um conteúdo sobre ela, achei muito boa, né? Ela é simples, mas ela é direto ao ponto. Claro. E fico feliz da gente ter essa regulamentação agora no Brasil. Que bom, fico feliz. E, minha cara, vocês trouxeram junto aqui para o Brasil, além do primeiro projeto de propriedade compartilhada, uma intercambiadora que faz isso se tornar o que muita gente fala, muito bom para ser verdade até, quando eu explico pela primeira vez. Que é você trocar as tuas semanas com outros lugares do mundo e não ficar preso naquele lugar. Com certeza. Como é que foi trazer esse grande player aqui para o Brasil, que no caso é a RCI? Olha, é incrível, porque hoje a gente vê o quanto que a RCI cresceu, né, o quanto que as intercambiadoras, né, cresceram, o que só prova realmente a inteligência do negócio, né, e você prova que realmente você compra mais do que um imóvel, você compra uma experiência, né, e essa experiência não precisa necessariamente estar ali fixada naquele espaço de tempo e de lugar. Então, ter participado aí do início da RCI, para a gente foi, evidentemente, um grande prazer, né? Porque praticamente fizemos um pouquinho o início, né, desse crochê que depois se tornou esse mosaico tão grande e que, mais uma vez, prova, né? O futuro mostrou, né, o nosso presente ainda mostra, que todas essas ideias eram muito inteligentes, eram muito viáveis. E está aí a prática hoje, com tantos empreendimentos afiliados, né, nas ambas as intercambiadoras, para provar efetivamente que era uma ideia muito bem sucedida. Legal. E foi difícil trazê-los aqui, vendo a ideia de começar no Brasil? Como é que foi essa história? O Brasil ainda era muito incipiente, né, porque não existiam tantos empreendimentos, né? Você tinha alguns mais assim contemporâneos a gente, né, que eram os vovôs da história. Você teve o Marina, que o Marina foi um arremedo interessante no Rio de Janeiro, mas você realmente não tinha
esse volume que você tem hoje. Mas eu sempre brinco com todo mundo, Vinícius, que eu falo assim, o Brasil é um país de imensas possibilidades. Então, quando as pessoas perguntam para mim, você acha que no Brasil existe campo para um mercado AAA, um mercado super de luxo, ou um mercado de multipropriedade de experiência, que é o que eu tenho mais trabalhado nos Estados Unidos? Eu sempre falo, o Brasil é um país que acolhe absolutamente tudo. Porque com 200 milhões de habitantes, e com cidades com 20 milhões de habitantes, com 10 milhões de habitantes, você tem volume de negócio. Então, eu acho que o Brasil ele tem potencialidade para tudo. É só ter a iniciativa do empreendedor e tentar. Legal. Bom, Maio, como é que você enxerga a evolução do processo de vendas, né? Acho que de um tempo para cá foi evoluindo. O processo de vendas era visto com muito impacto, às vezes até agressivo, e até a gente é uma prova viva que dá para fazer diferente. O que você acha desse novo modelo de se vender propriedade compartilhada e como você enxerga aí para o futuro? Eu advoguei durante muitos anos que o modelo de vendas ele poderia ser aprimorado. Eu acho que as técnicas vêm para se complementarem, né? Uma não necessariamente domina a outra ou torna a outra demodê. Eu acho que o processo de vendas físico, presencial, ainda sem dúvida é muito importante, até porque existem pessoas que são mais presenciais, elas precisam tocar, elas precisam ter o olho no olho, mas eu sempre advoguei, Vinícius, isso há muitos anos, antes até da internet ser tão forte, né, quanto é hoje, eu sempre advoguei que a internet era um excelente instrumento de venda. Primeiro porque você tira um pouco a barreira física, que é uma coisa fenomenal. Sim. O e-commerce está aí para mostrar que é um viés que veio para ficar e não vai ter mais volta. E outra que eu acho que é um processo de venda até mais inteligente, porque você pode decidir no conforto do seu lar, no conforto do seu escritório, aonde você quiser, com mais pessoas participando, você não tem muito essa fronteira do espaço, do tempo. Então, a venda online, eu acho que talvez seja até o futuro, talvez a venda presencial até se torne o minoritário na história. Eu sempre acreditei muito nesse modelo e acho que a tendência é as pessoas estarem interagindo mais, não só para processos de aquisições, pela web. Eu acho que, na minha opinião, que está meio que desbravando esse mercado, já aconteceu tanto no ramo de eletrodoméstico, móveis, acho que o e-commerce passou o método físico em vários setores. Com certeza. E uma coisa que eu acho curiosa que você falou, que a gente quebra barreiras geográficas, é que no mesmo dia a gente vendeu para um casal do Rio Grande do Sul e o segundo atendimento era para uma pessoa de Manaus. Olha, né? só. Então a gente já vendemos para pessoas em Barcelona, Cancún. Claro. E sim, dá um conforto, né? Porque eu já atendi a família inteira, né? Vou chamar minha filha e minha mãe, e aí teve um entendimento mais completo, menos de surpresa, com talvez. Com certeza, é muito mais pensado, né? Muito mais racional, Sim. Isso é muito importante. Eu sou extremamente favorável a esse modelo de venda, acho o modelo mais inteligente até e muito mais múltiplo, né? Mas eu concordo contigo que tem que ter o empreendimento, ele tem que abraçar os dois, né? Claro. Vai ser um processo legal. Com certeza. E, bom, uma coisa que você levantou no evento que a gente estava é que pessoas solteiras, divorciadas, também poderiam adquirir esse produto e ter proveito, coisa que a indústria enxerga mais quase que exclusivamente para casais. Com certeza. E aqui na nossa empresa a gente vende para 20% a 30% de pessoas solteiras, divorciadas, solteiras com filhos, etc. Claro. Como é que você enxerga, diferente da indústria, essa propriedade para uma pessoa divorciada, por exemplo? Olha, eu acho que aqui se focou muito em família, porque se pegou um pouco a herança do timeshare, né? A herança do timeshare foi uma herança vinda de resorts americanos, no qual, contingencialmente, o perfil, né, alvo ali, eram as famílias. Como o Brasil meio que importou um pouco essa ideia, né, trouxe para a multipropriedade um pouco da cabeça do timeshare, que é uma indústria absolutamente maravilhosa, ele acabou importando também esse público consumidor, que é a família brasileira, que é um público que eu respeito, eu acho que tem todo o seu valor, e sem dúvida eu acho que é um público a ser respeitado. Mas eu acho que existe, Vinícius, um leque incomensurável de públicos que ainda não estão sendo vistos pela indústria, e isso eu até te parabenizo que vocês viram isso até antes do tempo, que é um conjunto de pessoas que são solteiras e que hoje querem ter acesso ao lazer, pessoas divorciadas, que às vezes têm até um poder aquisitivo maior e até mais disponível do que propriamente uma família. Você ter viúvos, jovens, você ter o público sênior, que pode já estar com filhos grandes e que hoje um público sênior, as pessoas estão se aposentando cada vez mais saudáveis, né, com maior poder aquisitivo,
eu não vou falar mais jovens, porque a gente está com a reforma da Previdência aí, mas talvez um pouco mais jovens, ou seja, um público sênior também, que é interessante, mas eu acho que esse público do divorciado e até do solteiro, né? Quantas pessoas hoje estão optando não mais se casarem, né? E focar em carreira, e focar em outras coisas, focar até no próprio alto prazer, né? O público LGBT, que é um público que eu sempre defendi, até quando isso causava um pouco mais polêmica, porque hoje se sabe que o público LGBT ele viaja 6 vezes mais do que o público heterossexual. Então, o mercado LGBT ele está completamente inexplorado no Brasil e é algo aí a se pensar. São públicos que, lamentavelmente, a indústria não viu, talvez por já está seguindo um fluxo, né, que já veio antes mesmo da indústria brasileira, mas que é um público que está absolutamente inexplorado, que pode ser um excelente consumidor desse produto, né? Talvez até um público que eu ouso dizer até melhor consumidor do que a família, porque a família tem toda a contingência do filho, o aperto, o não sei o quê, e a pessoa, de repente, solteira, divorciada, já tem a vida meio definida, né? Você é o foco daquilo que você vai gastar. Então, eu acho que é um público que até às vezes supera a família em alguns aspectos. Em viagem, né? Tem mais de orçamento disponível, de repente. Eu sou viúva, né? Mas eu falo que eu sou divorciada, né? Para não chocar, mas eu viajo 6 vezes mais que qualquer amiga minha casada. E, curiosamente, eu não sou hoje para a indústria principal, né? Não para projetos como os seus, eu não sou um público elegível. Sim. E eu viajo 6 vezes mais que qualquer amiga minha casada com filho. Legal. Então, eu acho interessante que a indústria está acordando para esse público, porque são públicos que estão com disponibilidade financeira, que compram a ideia, que gostam da ideia, mas não está tendo um agente que olhe para eles. Essa referência do timeshare, para quem não sabe, timeshare é você comprar o direito de uso durante 20 anos e depois você não tem mais nada, né? Claro. Você não acumula patrimônio, coisa que é diferente do primeiro totalmente projeto. Com certeza. Você agora tem já a 5ª geração. Com certeza. O que você vê de diferença desses produtos que muita gente confunde? Um é tempo de uso para propriedade compartilhada, que você tem de verdade uma fração. O direito de uso, ele foi criado, na verdade, muito para... A essência do timeshare é americana, né? Então, ele serviu para um público americano, que é um público que se mudava muito, o americano se muda muito mais que o brasileiro, o americano muda de emprego, ele muda de estado. O americano, até algum tempo atrás, morava em trailer, porque ele pegava o trailer e ele ia para determinado lugar. Então, a cultura americana ela é uma cultura um pouco mais nômade, vamos dizer assim. Por isso que o timeshare fazia muito sentido, porque era uma compra de um direito aquisitivo durante um certo período de tempo, uma compra de pontos diárias, né? O timeshare se adaptou muito na vida, né? Mas que permitia essa não vinculação, né? O cara queria ali os pontinhos dele, queria usar tudo tal, depois ele vendia os pontos. É uma indústria muito inteligente, eu trabalhei muito na indústria do timeshare, uma indústria que eu defendo muito, mas é totalmente diferente da propriedade. A propriedade compartilhada, você já tem um outro engajamento desse adquirente. É um adquirente que ele quer uma segunda residência acoplada com uma experiência, né? Com um conforto, vamos dizer assim. Tem uma expressão em inglês que eu não sei como é que fala em português, um pampering, né? Um mimo, Sim. Vamos dizer assim, um mimo de ser bem tratado, de não ter toda a dor de cabeça que ele teria se ele tivesse uma propriedade isolada, de manutenção, caseiro, empregado, imposto, enfim, aquela coisa toda, e ele utiliza efetivamente durante o período que ele já estaria utilizando a casa inteira, né? Que todo mundo que tem casa de praia, sítio, barco, sabe que a disponibilidade é muito alta, né? Então, assim, o multiproprietário, ele não é só uma pessoa que quer ir lá usufruir e vende o ponto e está tudo bem. Ele é uma pessoa que efetivamente quer construir um patrimônio inteligente, um patrimônio compartilhado, em que não só o uso dele é compartilhado dentro da medida que ele precisa, mas principalmente os custos e as manutenções que são tão bem-vindas. Nesse gancho, eu queria te perguntar o que você diria para alguém hoje, em 2020 já quase, que quer comprar uma casa de praia inteira. Olha, eu tenho uma casa de praia, eu tenho um sítio, eu tenho um barco. Então, assim, eu até vou dar um depoimento quase que pessoal meu. Você no começo, você tem uma sensação muito de posse, né? Então você quer a casa toda, você tem aquela alegria, você tem aquela sensação, né, de pertencimento. Essa sensação, gente, vai embora muito rápido. Eu falo isso nos 3 exemplos. Ela vai embora muito, muito rápido, né? Porque logo depois você vai vendo que você não vai usufruindo tanto, você vai vendo que você tem um padrão de uso, que se você pegar um ano, outro tal, se você fizer uma média, vai dar mais ou menos a mesma média de utilização.
você vai ver que o custo dessa manutenção vai te surpreender, porque por mais que você tenha um planejamento, sempre vai acontecer alguma coisinha, alguma indisponibilidade de diarista, e quando você vai colocar na conta, não à toa tem o ditado, né, que fala que vender uma casa de praia, um sítio, são 3 alegrias, né? A primeira é quando compra, a segunda é quando vende, a terceira é quando lembra que vendeu. Então, não à toa tem esse ditado popular, porque isso já é um padrão mesmo. A propriedade compartilhada, eu acredito muito, Vinícius, no modelo de compartilhamento, porque eu acho que o modelo de compartilhamento é um modelo, antes de mais nada, um modelo inteligente de uso. Você pode adquirir o período de uso que você efetivamente quer usar, que não necessariamente sejam 2 semanas, podem ser 4, podem ser 6 até, e você realmente participa da manutenção dentro da medida do seu uso, que é uma coisa que seria impossível se você tivesse uma casa única. Então, assim, eu falo até por experiência própria, como uma pessoa que tem 2 imóveis de lazer únicos, e que hoje eu falo, olha, hoje se eu pudesse, eu estaria vendendo tudo, né, se eu não dependesse de família, de nada, de irmão, a gente estaria vendendo tudo, e eu sempre falo que eu vou ser uma pessoa que vai ainda me aposentar em multipropriedade, porque isso te dá uma flexibilidade de vida, uma inteligência de escolha infinitamente maiores. Legal, Maia. Maia, obrigado pela entrevista, foi sensacional saber da sua história, desses 40, 50 anos quase de propriedade compartilhada aqui no Brasil. Obrigado, viu? Obrigada a você, querido. Fico muito feliz de poder estar participando. Queria parabenizar o teu projeto, que é maravilhoso, e falar para você que eu estou muito feliz que a gente está construindo aí, fortalecendo cada dia mais essa indústria da propriedade compartilhada. Legal, obrigado. Tá bom? Obrigada. E aí, gente, ficou legal? Ficou show de bola, cara. Você achou que ficou fluido? Gostei. Tá.